Oi pessoal, tudo bem? Na última videoaula, para as atividades remotas do IEST de Minas Campos Avançado Três Corações, no segundo Info, eu acabei falando um pouquinho sobre tratamento de exceções. Foi na hora que a gente foi abrir um link ali e tudo mais. Tá? E aí eu vou parar um pouquinho o desenvolvimento das telinhas e tudo mais para a gente focar um pouquinho nesse tratamento de exceção, que é uma coisa que é importante, vocês terem a noção, o conceito do que é, porque a gente vai precisar usar isso bastante aí nas próximas aulas, especialmente quando a gente for trabalhar com banco de dados, tá bom? Então, esse slide está compartilhado com vocês no Google Sala de Aula, e é o seguinte, tá? Exceção e erro, muitas vezes a gente acaba tratando os dois da mesma forma, tá? Mas existe uma grande diferença quando a gente vai realmente fazer isso na prática, tá bom? Um erro, gente, é alguma coisa que vai parar o seu sistema vai parar de funcionar. Então, por exemplo, sua máquina virtual deu algum problema, estourou memória, não conseguiu acessar determinado endereço, isso é um erro, seu sistema vai parar. Exceção, tá? Exceção são situações atípicas, inesperadas dentro do seu sistema e que também podem fazer com que seu sistema pare. Por exemplo, fazer uma divisão por zero, uma conta que o computador não vai conseguir fazer e que, na verdade, não é um erro, é uma exceção, é uma situação que fugiu daquela ideia, tá bom? Exceção também, por exemplo, quando eu tenho que acessar um determinado servidor, seja para acessar um banco de dados ou um arquivo, e a minha internet, a minha rede não tá funcionando, ou eu não tenho autorização, certo? Ou quando eu tento acessar uma posição de um vetor, de um array que não existe, que não está preenchido, isso tudo são situações atípicas, não é um erro do meu programa em termos de programação, é uma situação que foge, e a gente chama isso de exceção. E o tratamento de exceção vem para quê? Para que a gente não precise parar o nosso sistema todas as vezes que essa situação atípica aconteça. Por exemplo, vocês têm que fazer calculadora, e uma das tarefas na calculadora é a questão de evitar o erro de divisão por zero, certo? A sua calculadora não está errada se o seu usuário quiser fazer uma divisão por zero, certo? Então a gente vai ver como tratar isso e a diferença, tá? Erro é uma coisa, exceção é outra. E existem uma infinidade de tipos de exceções. Aqui tem IO exception, que é entrada e saída, runtime exception, na hora que você está executando, e existe uma infinidade, tá? Essa aula, como eu falei, está no Google Sala de Aula, ok? Eu vou pular para cá. Certo? Pessoal, existem muitas exceções, tá? Todas as exceções terminam com o final exception, tá? Exception, certo? E, basicamente, a gente vai ter do tipo runtime exception, tá? IO exception, e a gente pode criar os nossos tipos de exceção também, tá? Quando a gente fala de erro, termina com error, tá? Então, reparem que tem essas diferenças, tá? E, basicamente, a gente vai estudar, tá? Essas palavrinhas reservadas, essa estrutura aqui. Normalmente a gente fala try catch, tá? Try está aqui, catch e opcionalmente a gente pode usar o finally, tá? Try significa que a gente está abrindo um bloco que dessa chave até aqui, ou seja, dentro do escopo desse try, pode ser que alguma linha de código lance alguma exceção, ok? Então, se alguma linha de código dentro desse escopo do try lançar uma exceção, o catch aqui, ele vem e captura essa exceção. Repara que ele abre um outro escopo, a gente consegue tratar essa exceção, mandar uma mensagem para o usuário, informar que algum erro aconteceu, abrir uma outra janela, certo? E a gente não vai parar o nosso sistema, tá bem? Então esse é o famoso tratamento. Esse bloco finally, que está aqui depois do catch, tá? Ele vem depois do catch, ele é um bloco que ele é opcional, mas se a gente colocar ele sempre vai ser executado, independente de passar no catch ou não. Tá? Porque eu venho aqui e executo o try, não deu nenhum erro, beleza, eu pulo para o finally. Eu executei o try, alguma linha que deu exceção, o catch tratou, depois eu venho para o finally. Um exemplo bom vai ser em banco de dados, a gente abriu uma conexão com o banco, certo? E depois no final a gente quer fechar essa conexão. A gente pode colocar esse fechar a conexão no finally, porque independente de lançar uma exceção ou não, a gente vai fechar essa conexão. Tá bom? Então a gente vai estudar isso. Existem outras palavras reservadas, tá? Como throws, que a gente pode criar uma exceção nossa, a gente pode lançar essa exceção para ser tratado, mas a gente vai deixar para um segundo momento, a gente está priorizando nessas atividades remotas, aquilo que é o mais essencial, tá bom? Então, a princípio, a gente vai trabalhar com isso, mas vocês também podem dar uma olhada, dar uma pesquisada, vocês vão ver que tem muito tipo de erro, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui, vou abrir o NetBeans para a gente continuar. Valeu! Então, na última videoaula,
né, o que a gente fez aqui, a gente acabou usando try catch, eu falei um pouquinho, né, era o seguinte, lá no menu ajuda, a gente queria abrir uma página da internet, abrir o browser e abrir o link do Google, certo? Então o que a gente fez aqui? Essas duas linhas de código aqui são linhas de código que elas precisam acessar recursos externos ao nosso programa, o browser, a internet, a rede e tudo mais. Ou seja, pode ser que aqui dentro alguma exceção venha a dar algum erro, ok? Então, o que a gente faz? A gente abre esse bloco try aqui, repara que o escopo dele, né, envolve as duas linhas que podem acontecer, significa, sinaliza, olha, fiquem atentos, tá? Que essas duas linhas aqui podem disparar alguma exceção, elas podem se comportar conforme a gente não espera, certo? Se por acaso acontecer alguma coisa, a gente tem esse catch aqui para capturar, para pegar essa exceção e fazer o tratamento dela. Então é o seguinte, a gente vai tentar abrir o browser e abrir o link do Google. Se der certo, beleza, não vai acontecer nada, nem executa o catch. Se por acaso eu não conseguir acessar o browser, eu não tiver internet, tiver algum erro, alguma exceção, eu não conseguir executar, ele lança essa exceção é capturada por esse bloco catch, certo? E aí no caso aqui, o tratamento dela é mostrar uma janela para o usuário e falar, olha, isso não foi possível acessar a ajuda, beleza? Então, e sim, vocês podem dar uma pesquisada, existem outras palavras, throws para fazer lançamento de exceção, né? Throw para criar uma exceção. A gente está focando nas atividades remotas naquilo que é o primordial, tá bom? E a gente vai usar muito isso aqui em banco de dados. Então, pessoal, a última coisa aqui é o seguinte, repara que nesse catch, que é para capturar a exceção, aqui dentro a gente cria uma variável, um parâmetro, né? A variável é x, o tipo exception, certo? Existe uma infinidade de tipos de exceção, a gente pode criar tipos de exceção, tá? É como se a gente estivesse criando uma classe, né? É até o ideal que você termine ela com exception, com exceção, certo? Isso aqui não é da maneira mais elegante, tá? Porque a gente coloca de um modo muito genérico. O ideal é que a gente tente dividir ao máximo aí, as exceções que podem ser lançadas para a gente tratar, tá? Como eu expliquei no último vídeo, foi que o objetivo nosso é a execução, né? Então a gente está fazendo aqui de uma forma bem rápida, bem objetiva, tá bom? Eu vou voltar lá nos slides da aula 12 para mostrar para vocês alguns tipos de exceção, tá bom? Se vocês olharem aqui, lá naquele exemplo, né, que a gente fez, eu usei esse exception aqui. Repara que ele é uma classe que está acima de todas as outras. Ou seja, ele é uma classe genérica. Então, o ideal é que a gente coloque, tá, sempre começando da classe mais especializada, menos genérica possível, por exemplo, array index ou box exception, certo? Isso aqui é uma exceção de você tentou acessar um array, um vetor que a posição está fora dos limites dele, certo? Ou um number format exception, uma exceção de formatação, de conversão de número, certo? No pointer exception acontece demais, né? Então, o ideal é que a gente sempre tente tratar assim, tá? Evite fazer aquilo lá de colocar genérico, tá, ok? Então, a gente vai conhecendo as exceções, tá bom? E tem muita exceção, tá bom? Então, vamos lá, voltando para o... Pessoal, criei uma classe aqui dentro do nosso projeto, teste exceção, só para mostrar uma coisinha para vocês, tá? Ela foge completamente do que a gente está fazendo aí, mas é só para mostrar aqui, para dar uma ideia. Tá bom? Repare que ela é uma classe que tem um método main, tá? Ela tem 4 variáveis aqui que a gente já criou dentro do main mesmo, uma string, tá? E 3 inteiras num denominador e resultado, certo? E o objetivo dessa classe é fazer divisão. Então tá aqui, certo? Reparem o seguinte, em termos de tratamento de exceção. Nós colocamos um try aqui, o escopo dele fecha aqui antes do catch, ou seja, essas linhas aqui, elas podem lançar um tipo de exceção, ou seja, elas podem se comportar da maneira que a gente não espera. Por exemplo, a gente está pedindo aqui para o nosso querido usuário, né? Usuário, show o input dial, mostrando uma janelinha, olha, digita um numerador inteiro, beleza. Agora, quem garante que o usuário vai digitar um número inteiro, ou que ele vai digitar um número, certo? Então, se por acaso ele não digitar um número, é um erro do nosso sistema? Não, é uma situação atípica, tá? É uma exceção. Então, isso aqui, na hora que a gente vai fazer a conversão aqui para inteiro, isso pode dar um erro, certo? Pode dar uma exceção. Desculpa, uma exceção, tá? Se por acaso essa exceção acontecer, é uma exceção do tipo number format exception, tá? E aí a gente pode vir aqui usando esse catch e capturar, certo? Essa exceção. Beleza? Repare que a gente tem 3 catches aqui, a gente pode ter quantos for necessário. O que a gente nunca pode fazer é colocar esse exception lá no primeiro, porque senão ele vai capturar todas. Tá bom? Repare que o exception a gente trata ele como um erro genérico.
Os outros, por exemplo, Number Format Exception, a gente consegue, olha, você não introduziu um número inteiro, certo? Outra exceção que pode dar aqui, nessa linha 20, na hora de fazer a divisão, se o denominador for 0, tá? Ele vai dar um arithmetic exception, ou seja, um erro de operação matemática, certo? A gente captura aqui e consegue falar, olha, tentou dividir por 0, certo? Então, repara que eu posso ter catches diferentes, tá? Para o mesmo tipo de exceção, beleza? E, por último, ele vem aqui no Final, ou seja, ele vai executar isso aqui de toda forma, mostra uma janelinha, a execução do bloco Final e fecha, system.exit para fechar. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vou executar aqui. Estou executando, ok? E aí agora a gente vai vendo as janelinhas. Então, ao invés de introduzir um número, eu vou digitar aqui Bruno e vou dar um OK. Repara que ele mostrou erro, você não introduziu um número inteiro. Ok, certo? Execução do bloco Final, ele foi lá no final e se a gente quisesse continuar fazer o nosso programa funcionando, daria certinho, tá bom? Então, isso aqui é possível fazer, beleza? Simulando aqui de novo. Digite um número inteiro, por exemplo, vou digitar aqui 10. Não vai dar aquele tratamento de exceção. Digite um valor que você quer dividir. Eu quero dividir por 0. Para que agora, ó, erro, tentativa de divisão por 0. Ok, ele vai lá no Final e executa. Certinho? Então, a gente consegue tranquilamente fazer isso. Vou rodar aqui mais uma vez. Digite um número, 10. Eu quero dividir 10 por 2. Ok, repare que agora ele mostra o resultado 5, ou seja, não lançou exceção, ele executou normal, mas ele vai lá no Final e executa esse Final. Beleza? Ou seja, nesse formato a gente consegue fazer esse tratamento para que o nosso programa continue a funcionar normalmente, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse try catch, tá? Eu vou apagar aqui, vou apagar os catches e o finally, pronto, certo? Então, ficou sem tratamento de exceção. O que acontece agora? Vou executar e vamos ver o que acontece. Então, tá aí, tá me pedindo para introduzir um número inteiro? Eu vou digitar Bruno. Ok, repara que ele lança uma exceção aqui no nosso NetBeans, certo? Exception na thread main. Repara que ele mostra para nós o tipo da exceção, Number Format Exception, tá? Onde que isso aconteceu? Na hora que eu inseri Bruno e eu tentei converter Bruno para inteiro, não tem como, ok? De novo, se acostumem a ler essa pilha de exceção aqui, que ajuda muito, tá? Normalmente a dica é, procura a primeira classe que é sua, por exemplo aqui, ó, teste exceção é a minha classe, integer, Number Format Exception não é minha, tá? Teste exceção é a classe que eu criei. Se eu clicar aqui, ele já me leva na linha, ou seja, essa linha aqui que disparou aquela exceção, tá bom? Vou dar Ctrl Z aqui, vou voltar ao nosso tratamento, tá bom? E assim, gente, isso aqui a gente acaba usando muito. E vocês vão ver que o NetBeans muitas vezes ajuda. Ele fala, olha, isso aqui é uma linha sujeita à exceção. O que você deseja fazer? E ela aparece a opção circundar com try catch, tá? Aquela lâmpadazinha do lado, sempre vai aparecer lá, circundar com try catch. É um recurso que vocês podem estar utilizando até se acostumarem aí com o tratamento de exceção, tá bom? Espero que tenha sido válido, que ajude vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.